Olá pessoal, a paz em Cristo Jesus, como vai? Vou bem, graças a Deus, espero que todo mundo esteja bem, a prazer a sua companhia aqui, estava uns dias parado como sempre, né? Mas esperando aqui, vendo aqui, observando, né, os fatos, os acontecimentos. Então, você que não é inscrito, assista o conteúdo até o final, inscreva-se caso gostar, como os inscritos fazem, né? Bom, vamos para os fatos, vamos ver uma notícia gospel que anda acontecendo, vamos lá para Comadeza, né? O que está acontecendo lá? Pastor da Comadesma morre em acidente de carro na BR-222, no Maranhão. Nós sabemos, né, que tem um pastor que estava envolvido numa suspeita de rachadinha, já foi inocentado, não é o caso desse pastor aí, né? Lá o Cavalcante, né, foi inocentado, né? As coisas assim absurdas, sempre dá em pizza essas coisas. Mas aí o pastor, né, peço que Deus Pai conforte os familiares aí do pastor, né, que partiu dessa, né? Espero que seguiu o evangelho, né? Se não seguir, vai ser cobrado, né? Tá na BR 222, né? 222 ali. Acidente, deve ser acidente, né? Tá aí esse é o pastor, né? Que faleceu, infelizmente, uma perca, né? No mundo gospel, eu vou dizer. Então, 53 anos, Gonçalves, liderança mais atuante da Comadesma na região. A sua trajetória à frente da igreja do interior de Maranhense era marcada pelo envolvimento com a comunidade e pelo trabalho evangélico. Em nota oficial, o presidente da convenção, pastor aí, Cavalcante, né, esse aqui que estava envolvido na suspeita de rachadinha, foi inocentado, o caso desse aqui. Lamentou a perda e manifestou solidariedade à família, aos membros da igreja. Mensagem destacou o legado. Então, vamos mudar de assunto, vamos falar de outra coisa, né? Uma perca aí, vamos falar aqui de outra coisa. Então, a justiça determina que ex-pastor devolva imóvel à igreja quadrangular e ressalta o uso indevido. Então, o pastor tomou o imóvel lá, a igreja, né? Que igreja, na verdade, somos nós, né? Esse é um lugar só onde que se reúne. Mas o pastor tomou aí, a justiça pede para o pastor devolver, né? Tá ali o site ali da justiça, né? Não vou ler isso aqui, não vou ler a informação. Então, a decisão da primeira vara civil do Escórrego em São Paulo condenou o ex-pastor Celso a devolver o imóvel da igreja evangélica quadrangular, além de arcar com valores devidos por permanecer na posse após o seu desligamento da denominação. A sentença destaca que o ex-religioso não tinha direito à posse do bem, configurando esbulho possessório, ato ilegal de retenção de posse. Então, o pastor ele foi desligado lá, mas permaneceu dentro da suposta igreja, né, que não é dele, é dos irmãos lá, né, que segundo a ação do processo lá, tem um número ali, ele permaneceu no imóvel, então ele não quis sair, né, não quis entregar o imóvel, na verdade, mas ele foi desligado, deve ter algum motivo, né, que o levou, não sabemos até agora. Após deixar o ministério em 2019, ele ingressou com pedido de interdito proibitório, medida para evitar a perda da posse, mas teve o pedido liminar negado em 2 instâncias. Mesmo notificado para a desocupação, optou para manter-se no local. A justiça entendeu que o ex-pastor era mero detentor, conforme prevê o artigo 1198 do Código Civil, ou seja, ele ocupava o imóvel em nome de IEC, e por isso não tinha o direito de continuar na posse após perder o vínculo com a instituição. Então, perdeu o vínculo, foi desligado. Algo ele fez lá, algo errado que fez, né? O pastor não é desligado assim, né? Porque fez algo lá que... A sentença também destaca que, ao se recusar a devolver o imóvel, Pegorim cometeu o ato ilícito passivo de reintegração de posse e indenização, ou seja, vai ser retirado à força, né? Caso não queira sair, vai vir lá a autoridade, vai mandar expulsá-lo, né? Caso ele não queira sair, né? Comprovado que o autor exercia o controle do imóvel em nome da IEC, quem estava subordinado deixado a restituir o imóvel, cometendo ilícito do desembulho possessório, escreveu o juiz Alexandre, responsável pela decisão. Aí querendo saber por que o pastor foi desligado, né? Uma pergunta. Além da devolução imediata do imóvel, esse pastor foi condenado a pagar o aluguel, pelo menos em que permaneceu indevidamente, também honorários advocatícios,
A parte vencedora, a decisão ainda autoriza a desocupação coercitiva, no caso, haja cumprimento voluntário. Então tem que sair, se não sair vai ser tirado à força. A justiça já determinou que ele se retire lá do imóvel, né? Que não é dele, vai ter que sair, né? Queira ou não. Então, vamos ver o pastor aqui, falamos desse pastor aqui, né? Que ele falou lá que odeia pobre, umas coisas absurdas, jamais um pastor deve falar isso, né? Mas ele falou aí, nós colocamos aqui no canal, ele falou, diz que não é isso que não é isso que ele disse, né? Você vê, ele mesmo fala, depois nega, né? Umas coisas absurdas, mas tem coisa contra ele aqui, ó. Pastor que disse odeia pobre, chamou aliás, o presidente atual do nome ali de Larápio, né? É acusado de usar a igreja para lavar dinheiro. Em dezembro de 2018 em dezembro de 2019, a igreja Recomeçar teria recebido 4,3 milhões de um grupo criminoso, segundo a informação fala. Então é suspeito aí esse suposto pastor, né? Muitos não são pastores, você vê que a máscara cai, né? Desse suposto pastor, esse pastor aí que é famoso, né? Nas redes sociais. Então, o pastor Davi Nicoletti, fundador e presidente da igreja Recomeçar, está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo por supostamente utilizar uma igreja para lavar dinheiro proveniente de um esquema de pirâmide financeira envolvendo criptomoedas. De acordo com o relatório do Conselho de Controle de Atividade Financeira, COAF, a conta bancária da igreja teria recebido mais de 4 milhões do grupo suspeito em apenas um ano. Procurado, ele afirma que o inquérito será arquivado, declarado que o relatório da COAF é mentiroso. Com presença ativa nas redes sociais, onde acumula 72 mil seguidores no Instagram, Nicoletti defende a ideia que os cristãos devem alcançar prosperidade financeira. Recentemente ele viralizou ao dizer que odeia pobre, ao referir que o presidente lá, o atual, né, como Larápio, diz que odeia pobre, dizer que o Messi nunca foi pobre, e falaram isso é mentira, porque o pobre não é só pobre financeiramente, ele é uma vítima. Ainda fala desse suposto pastor, né? Para mim ele não é pastor, tá ali só para aproveitar, né? Fazer comércio e da suposta igreja, né? Só pensa em dinheiro, arrecadar dinheiro dos irmãos, irmão, tem que se afastar, 72 mil seguidores, né? Tem que se afastar, meu irmão, isso não segue o evangelho da luz. No mesmo culto transmitido pelas redes sociais, o pastor também afirmou que tem um monte de cristão larápio dentro da suposta igreja, que no altar critica a corrupção, mas ele está envolvido aí, né? Segundo a informação, é suspeito. Após a repercussão, Nicoletti alegou ter sido mal interpretado. Em entrevista ao UOL, explicou que não odeia pessoas pobres, mas a pobreza, enquanto o sistema opressão segue, preguei que odeia a pobreza. Mas não foi isso que ele disse, né? Ele está tentando se defender, se esquivar, né? Ele falou com a palavra dele, né, que odeia. Não deve odiar ninguém, né? Mas que odeiam, né? Mas não podemos, temos que amar, né? Abençoar aqueles que nos criticam. Ele também pediu desculpa por ter chamado lá o presidente atual de Larápio, dizendo que foi uma expressão pessoal, indignado e o uso não representa a posição oficial da igreja Recomeçar. Reconheço que não foi uma fala adequada, peço desculpa, a igreja respeita a autoridade civil e preza pelo diálogo. Em segundo documento obtido pela reportagem do Metrópolis, em dezembro de 2018 a dezembro de 2019, a igreja começou a ter recebido 4,3 milhões por um grupo criminoso investigado. Comandar um esquema de pirâmide financeira, promessa de lucro a partir de investimento de criptoativos, ao fim de maquiar laço do dinheiro, arrebanhando a forma fraudulenta. Tais pessoas enviaram dinheiro para a conta pertencente à igreja Recomeçar, da propriedade do pastor Davi, diz o relatório policial. Também apurou que as transferências não possuíram justificativa econômica clara. Prossegue
O MDX Capital lá, a empresa acusada de liderar esquema já responde diversas ações judiciais movida por investidores, afirma que ter sido lesado a empresa também é alvo aí, né, o suposto pastor, mais um aí que a máscara tá caindo, né, sempre cai, isso é que a palavra fala, né, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear vai colher, está colhendo aí, né? O MPC, o Ministério Público do Ceará, por sua vez, informou que nota que atualmente aguarda a conclusão do inquérito policial instaurado pela Delegacia de Combate ao Crime de Lavagem. O movimento processo promotoria requisitou que a delegacia efetive diligências de investigar crimes, estelionato e lavagem de dinheiro, que ainda não tinha sido concluída. Em uma das ações judiciais em curso, a investigação alegar que o prejuízo de 200 mil após ter sido convencido a aplicar dinheiro na MDX Capital. Tá aí, né? Acusação contra esse pastor, esse suposto pastor, né? Não segue o evangelho, como falamos, se ele odeia pobre, né? Ele não segue o evangelho da luz, né? Jamais deve odiar ninguém, né? Por mais que a pessoa faça, né? Fale contra a pessoa, né? Deve perdoar, né? Tem que perdoar, é cristão, né? Jamais deve uma fala dessa, né? Um pastor jamais deve falar isso, né? É um absurdo, né, que ele disse aí. Eu não concordo com essa fala, totalmente errado, isso não segue o evangelho. E só pensa em ostentação de bem, né? Só pensa em dinheiro. Quando eu falo teologia de prosperidade, só pensa em dinheiro, arrecadar dinheiro, tirar tudo dos irmãos, né? Tem que se afastar, meu. Você que tá aí nessa suposta placa, né? Recomeçar, tem que sair. Tem que sair. Não tá no meio disso, né? Isso é guia cego. Se cair no buraco, cai todo mundo, né? Cai todos os irmãos que seguem esse suposto pastor. Tem que sair. Tem que sair dessa placa. Isso não segue o evangelho. Tá longe, né? Tá longe do nosso mestre. Que a palavra fala, Efésios 5, versículo 11: não vos reunis às obras infrutíferas das trevas, porém a condenar que fazemos, né? Falamos desse suposto pastor, que são obras infrutíferas das trevas, que não seguem o evangelho. Porque as coisas feitas por ele em oculto, até dizer, é vergonhoso. As coisas erradas ele faz por trás, né? Lavagem de dinheiro suposta aí. Mas todas essas coisas sendo condenadas se manifestam pela luz, pois tudo que se manifesta é luz, pelo que desperta tu que dormes, levanta de teus mortos e Cristo te iluminará. Tem que sair do meio desses lobos, né? São lobos devorador. E estão aí disfarçados de ovelha, né? Esses tais líderes, entre aspas, né? De líder não tem nada, né? Só pensa nele, né? No lucro, só vantagem, né? De arrecadar dinheiro, arrancar tudo das ovelhas, as lãs. Infelizmente, né? E muito segue, né? Infelizmente, muito segue. A palavra fala, né? A porta larga, né? Leva a perdição. Nós temos que entrar na porta estreita, né? Isso é porta larga, leva a perdição. A palavra fala, são muitos que entram por ela. Mateus 11, versículo 28, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu darei descansos a vocês. Jesus que cura, que sara. Mas, ó Deus, vem para o nosso mestre, arrepender dos pecados, seguir a Cristo Jesus, levar a cruz, né? Quem quiser. Crer no Senhor Jesus, que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, hoje vive e reina eternamente, ressuscitou no terceiro dia e está à direita a Deus Pai e reina eternamente. Glórias a Deus, sou muito próximo à vinda do nosso Salvador. Você está vendo aí a apostasia, o que está acontecendo, os escândalos, né? Vários escândalos em supostas placas. Que a palavra fala lá em 2 Tessalonicenses 2, fala da apostasia, fala do abandono da fé. Ele fala da manifestação do anticristo, mas antes tem que ser retirado que o detém, que eu creio que é a igreja, que eu creio que o Espírito Santo e a igreja tem que ser retirado desta terra, para que se manifeste o iníquo, né? O príncipe deste mundo, que é o governo mundial, o anticristo, que virá neste mundo. Mateus 9, versículo 13, a gente porém aprender que significa misericórdia que é não sacrifício, porque eu não vim chamar o justo, mas os pecadores de arrependimento. Queremos fazer sempre, né? Constantemente, é isso.
Glórias a Deus, agradecendo a sua companhia. Você ficou até o final, né? Não é inscrito, inscreva-se. E obrigado aos inscritos. Peço a Deus, Pai, que abençoe aqueles que nos perseguem. Abençoa ricamente os irmãos e irmãs, em nome de Jesus Cristo. Um abraço e até a próxima. Tchau.